Você está curioso para ver como que uma carta de motivação ou uma carta de apresentação realmente é? Quer saber qual foi a carta de motivação que eu enviei para conseguir o meu emprego aqui na Alemanha? E com carta de motivação é cover letter, Anschreiben, enfim, tudo junto. Gostaria de mostrar a minha carta que conseguiu o meu emprego para vocês hoje. E também avaliar, será que ela é tão boa assim? Se liguem no vídeo. Gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Marcus Hanschuk e primeiramente eu gostaria de falar muito obrigado. Eu tô aí com um pouquinho menos de um mês de canal, 4, 5 vídeos no YouTube. Eu tô tendo uma resposta tão incrível de vocês, não consigo expressar com palavras. Porque a gente acha que quando a gente começa algo assim, vai ficar somente no círculo de amizades da gente, que isso acaba não ganhando proporções. Mas eu tô vendo que ganha proporções sim, e que o que eu tô fazendo tá fazendo muito sentido para muitas pessoas. Eu recebi alguns directs, algumas mensagens, comentários de gente dizendo: Marcos, continue fazendo o que você está fazendo porque está me ajudando demais e eu realmente preciso dessa visão. Inclusive, hoje eu conversei com uma inscrita por telefone, por Skype, enfim, tivemos alguns problemas técnicos, mas conversamos. Ela tá aí com os planos de mudar para a Europa. Queria algumas dicas a respeito do caso dela, assim, de quais seriam estratégias, e me deu muitas ideias, inclusive, para fazer um vídeo do tema portfólio, um vídeo de criar um emprego, ao invés de simplesmente se candidatar a uma vaga. Então, fiquem ligados. Se vocês realmente estão gostando desse conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário, me adicionar no Insta, enviar um direct, enfim, tudo. Meu nome no Instagram, inclusive, é o meu nome sem espaços. Vou deixar aqui para vocês também. A partir de agora, vocês vão ver a minha tela. E o que vocês veem aqui é a cover letter, minha carta de motivação que eu realmente enviei para a empresa na qual eu comecei a trabalhar. Vocês vão ver que ela está aqui com várias cores selecionadas. Cada cor eu coloquei algo que eu tentei passar com a frase específica, né, onde ela está. Aqui vocês veem a minha foto. Na Alemanha é muito comum que a gente envie currículo, carta de motivação e tudo com foto, e são fotos muito profissionais. Caso vocês queiram, a gente pode fazer um vídeo sobre essas fotos algum dia. Eu fui num estúdio para fazer essa aqui. Enfim, dados pessoais, as mensagens e a minha assinatura no final, que eu também cobri por razões, né? Aliás, tem várias coisas cobertas aqui, que são coisas que identificariam qual seria a empresa. A carta tá em inglês, mas eu vou ler ela com vocês traduzindo e a gente vai tendo uma ideia de todas as mensagens que estão incluídas nessa carta. Uma carta de motivação é algo muito individual para a vaga para a qual a gente está aplicando. Quando eu falo aplicando, eu quero dizer se candidatando. É um anglicismo terrível, mas que aí está no meu vocabulário. Mas quando a gente está se candidatando para uma vaga, é muito importante que a carta de motivação seja específica para ela. E vocês vão ver que essa aqui é muito específica para a vaga para a qual eu me candidatei. Eu não vou mostrar a vaga para vocês, porque ficaria muito na cara qual seria a empresa. Mas é basicamente um programa de trainee internacional na área de recrutamento e seleção. Querido time recrutador, nessa parte aqui é muito interessante que a gente acabe sempre colocando o nome da pessoa que está em cargo do recrutamento. Eu não tinha conseguido achar o nome dessa pessoa, ou eu não tinha certeza se era uma pessoa apenas. Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas eu decidi por colocar isso por estar mais certo. Eu não queria excluir ninguém também na hora de fazer a carta de motivação. E aqui já tem a primeira frase. O dia 27 de abril de 2015 mudou a minha vida para sempre. Eu coloquei isso aqui em azul por conta do ponto despertar interesse. E por quê? Porque as cartas de motivação geralmente começam com algo assim: por meio desta, gostaria de me aplicar para a vaga tal, tal e tal, na empresa tal, tal e tal. E isso não é algo que desperta muito interesse. Isso tem em diversas cartas. Em alemão seria Hiermit bewerbe ich mich für die Stelle als blá 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 blá. Então, já resolvi começar diferente. E eu acho que isso de o dia 27 de abril de 2015 mudou minha vida para sempre é algo que desperta interesse. Poxa, quem que escreve isso
numa carta de motivação. Aí eu coloquei: nesse dia eu comecei o meu estágio de quase 2 anos na empresa X. E é com brilho nos olhos que eu me candidato à posição de recrutamento e aquisição de talentos dentro do programa de trainee XYZ. E como isso encaixa perfeitamente com a minha experiência passada em recursos humanos e com as minhas aspirações de uma carreira internacional na empresa X, eu acho que isso é perfeito. Enfim, traduzir ali um pouquinho estranho, mas o que é importante é o conteúdo. Então, essa parte aqui roxinha, vocês vão ver que eu coloquei aqui, é a parte de motivação ou ligação com a empresa. Então, aqui eu despertei o interesse falando que o dia 27 de abril mudou minha vida para sempre, e na parte roxinha eu falei: isso é porque eu comecei o meu programa de estágio na sua empresa. Então, o programa de estágio na sua empresa mudou a minha vida. Já tem a ligação com a empresa e já tem uma coisa que desperta interesse. Falei que é com um brilho nos olhos. Isso eu coloquei em azul porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, mostra um pouco de humanidade. Não é algo assim super formal que faz com que a gente se pareça com uma máquina. Eu sou muito fã de ser humano e de me mostrar como pessoa nos processos. E eu acho que esse também é algo a mais que a gente tem como brasileiro. Como a gente é brasileiro, a gente tem muito essa liberdade de mostrar um pouquinho mais de emoção. E é por isso que eu coloquei, com um brilho no olho, eu me candidatei a essa posição. E daí aqui, em vermelho, eu coloquei, já que esta posição encaixa perfeitamente com o meu passado em RH e com as minhas aspirações em uma carreira internacional na empresa X. Aqui eu coloquei ao lado mimimi, porque nessa parte que eu tento descrever por que eu me concentrei muito em mim. Então, quais são os benefícios que essa empresa vai dar a mim? Sendo que a melhor estratégia seria dizer que, já que isso bate com o meu passado de RH e com as minhas aspirações, eu vou ser a pessoa mais motivada do mundo para trabalhar com vocês. Ou qualquer outra razão em que gere o valor para a empresa. A gente tem sempre que tomar cuidado de explicar para a empresa o porquê que eles têm que contratar a gente e o porquê que a gente vai gerar mais resultados para a empresa para onde a gente está indo. A carta continua assim: o programa de dupla diplomação em negócios internacionais na FAI, em Curitiba, e no curso alemão latino-americano de administração na Fachhochschule in Münster são o resultado da minha grande paixão para cidadania global e para outras culturas. Então, o que eu estou mostrando aqui, mais uma vez, é a minha motivação. Eu fiz esses cursos por causa da minha paixão por internacionalidade, por cidadania global e outras culturas. Então, eu não estou só falando que eu tenho essa paixão, como mostrei os resultados delas através do meu curso universitário que eu tinha feito. Eu, então, continuo a carta da seguinte maneira. Para a parte brasileira do meu diploma, eu estudei à noite, o que me permitiu trabalhar durante o dia. E a razão que isso aqui está em verde é porque isso mostra a parte de soft skills e resultados. Então, o que seriam os resultados aqui? Eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, sou dedicado, mostro que tenho um foco. Eu poderia estar só estudando, mas também resolvi fazer esse estágio. Então é algo que vale a pena também entonar ali. Na Universidade de Ciências Aplicadas em Münster, eu fui escolhido como um dos 2 estudantes membros do colegiado de curso, o Beirat em alemão. Então isso também está mostrando um certo resultado, está mostrando que de todos os estudantes que estavam nesse curso, eu fui um dos 2 selecionados para participar desse colegiado de curso. Além da minha língua materna, português, eu também aprendi inglês desde pequeno e alemão até um nível quase nativo. Então, essa é uma parte que eu estou mostrando, de novo, a minha internacionalidade e o meu interesse. Eu mostrei um pouquinho da internacionalidade aqui já com os cursos universitários, mas principalmente como prova também dessa paixão que eu tenho e dessa motivação, mas pela primeira vez estou mostrando diretamente aqui essa parte de experiências internacionais, porque falar um idioma e ter interesse com outros idiomas também, de certa forma, prova que você está aberto a novas culturas. Aí eu falo, línguas são aquilo que me conectam profundamente
a outras pessoas. E vivendo em um círculo internacional, eu também aprendi espanhol, algo de francês e chinês o suficiente para quebrar o gelo e mostrar que eu aprecio a cultura. Aqui, na parte verdinha, que eu estou mostrando soft skills e resultados, eu estou mostrando que, com o meu interesse em línguas, eu resolvi viver em um círculo internacional e eu resolvi ter contato com esse tipo de pessoa. Também mostra um tipo de atitude, algo hands-on assim. Eu vou falar com essas pessoas e eu vou aprender esses idiomas. Também mostra que eu sei me conectar com as pessoas, tem ali alguma interação. E que dentro deste círculo eu também resolvo aprender coisas novas, decido aprender coisas novas. Na parte das línguas ali, espanhol, francês e um pouquinho de chinês, também estou falando aí dessa parte da interculturalidade, internacionalidade. E a parte azul, de novo, mostra um pouco dessa humanidade, que não é uma máquina que está escrevendo essa carta de motivação. Ela mostra que sei fazer alguma piada ali. Então, eu tô admitindo que eu não falo chinês bem, mas tô falando, dá pra quebrar o gelo, fazer uma piadinha, enfim. Bom, continuando a carta. O escopo das minhas atividades envolvia principalmente a parte de Global Mobility, onde eu, junto com a pessoa X, tomava cuidado da maioria dos expatriados do projeto Y no Brasil. As minhas responsabilidades cresciam todos os dias e os meus colegas começaram a confiar coisas para mim, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional dele. Então, duas informações. Primeiro, por que eu não marquei isso aqui como nada? Porque isso aqui é meramente informativo. Eu estou dando um pouco de contexto para as informações que vão ganhar mais peso depois. Isso aqui está em verde porque na parte de recursos humanos é muito importante que a gente consiga se conectar com as pessoas e que a gente realmente crie um relacionamento, principalmente quando a gente está cuidando de expatriados. É a responsabilidade que a gente tem quando uma pessoa sai do país dela e vai para outro país, no caso, saíram da Alemanha ou saíram da Hungria e foram para o Brasil, é muito grande. A gente acaba cuidando também de muitas partes da vida pessoal dessas pessoas. Se elas se sentem confortáveis em te confiar coisas da vida pessoal dela e da vida profissional, já é um resultado excelente. Então, por isso que eu marquei isso aqui como verdinho. Eu desenvolvi uma paixão por recursos humanos e também ficava muito entusiasmado, ficava muito feliz, contente em conquistar mais responsabilidades na área a cada dia. Além disso, eu também dei suporte ao projeto Y mesmo com outras atividades, como ser um dos organizadores do evento Z em Curitiba e também escrever um relatório de lessons learned desse projeto no Brasil, que posteriormente foi enviado ao grupo X de pessoas. Então aqui eu estou mostrando que eu fui além do escopo que eu tinha no meu estágio, que seria inicialmente somente ali a parte de Global Mobility, recursos humanos, e fiz outras coisas. Então, estou mostrando ali diversidade, uma proatividade, algo assim nesse sentido. Inclusive, essa parte aqui de desenvolver uma paixão por recursos humanos, etc., eu também poderia marcar de roxinho, porque também mostra uma motivação com a empresa. Continua a carta da seguinte maneira. O próximo passo no meu caminho profissional foi um estágio na empresa X, na Alemanha. Aqui é outra empresa, só estou falando X todas as vezes, mas foi outra empresa. Onde a minha principal responsabilidade era coordenar o processo de governança, risco e compliance, processo GRC, na fábrica tal. Durante essa experiência, eu ganhei insights valiosíssimos no processo, na cultura de trabalho alemã, e também em mais uma empresa do grupo Y, porque essa outra empresa em que eu fiz estágio na Alemanha pertencia ao mesmo grupo dessa empresa para a qual eu me candidatei e na qual eu também fiz estágio no Brasil. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte, aqui eu estou dando, mais uma vez, contexto para o que eu estou querendo falar, então não posso simplesmente falar a experiência internacional, tem que dar algum contexto ali. Mas aqui a gente também vê duas coisas que falam de experiência internacional. Fiz um estágio, que é um tempo maior, então provei que eu trabalhei já esse tanto de meses na Alemanha, no caso 6 meses,
E depois também comentei que durante esse tempo eu consegui muitos benefícios, então consegui conquistar isso, isso e aquilo. E falar de algo positivo sobre a experiência já mostra que, eu consigo ficar no país, aprender coisas durante esse tempo e assimilar muita coisa. Todo mundo sabe que mudar de país não é fácil, mas mostrar que a gente sabe viver bem com isso é algo, assim, sensacional. Aí eu falei, voltando para o Brasil, eu trabalhei numa empresa por 3 meses, uma multinacional petrolífera, e estava no departamento de combustíveis e lubrificantes enquanto estava havendo um rompimento nessa empresa. Ela estava transferindo todas as atividades deles do Brasil, de Curitiba, para uma companhia chilena. E eu participei desse momento, assim, era um contrato temporário, ofereceram para prolongar, enfim, contei um pouquinho mais disso na entrevista, mas aqui restringi isso a isso mesmo. E isso aqui eu coloquei mais para ter todo o histórico completo, já que eu estava contando de tantas posições, né? Colocar isso até o final. No final coloquei uma frase que transmite um pouco da motivação, mas essa eu não coloquei como roxinho, mesmo porque eu acho que ela é muito genérica. Eu falei, eu tenho confiança que ser um trainee na empresa X vai me providenciar com um emprego dinâmico, com muito desenvolvimento e novas responsabilidades. Assim, olhando essa carta hoje, eu acho que isso é algo meio óbvio. Talvez eu pudesse ter escrito isso de uma maneira melhor. Assim como aqui em cima, poderia ter feito mais coisas com vermelho, no sentido, por que eu? Claro que eu estou explicando isso com vários dos pontos verdinhos, mas talvez fazer essa relação de uma maneira mais clara para a empresa, mostrar por que eu fiz isso, eu vou conseguir fazer isso para vocês, acho que seria algo positivo. No final, eu termino a carta com: recebendo esta oportunidade, eu iria viver e respirar esta posição. Essa frase eu realmente marquei com o roxinho porque eu acho que isso não é algo super comum em cartas de motivação e eu acho que isso realmente mostra o interesse e que você tá ali porque você realmente quer e almeja demais essa posição. Gente, então essa foi a minha carta de motivação, minha carta de apresentação, que acabou conseguindo o emprego no qual eu estou hoje. Olhando a carta hoje, será que eu teria feito algumas coisas diferentes? Óbvio, teria feito algumas coisas diferentes, alguns pontos já falei pra vocês, tanto que aqui eu falo muito de mim mesmo, foco menos na empresa ali, não faço essas conexões, eu acho que algo que eu poderia realmente ter melhorado é fazer essas conexões, no caso, devido ao fato que eu sei fazer isso, eu posso fazer isso para vocês e deixar isso de forma clara, talvez fosse algo que eu fizesse nessa carta hoje, mas enfim, ela funcionou junto com o meu currículo, cartas de recomendação, a entrevista e o Assessment Center, acabei conseguindo a posição onde eu estou hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo prático. Como eu disse, não teve muitas pessoas que fizeram algo assim, eu não conheço ninguém. Se vocês conhecerem, podem linkar nos comentários. Por favor, me contem se isso ajudou você de alguma forma, as experiências que vocês têm com tudo isso também, e se vocês têm ideias para novos vídeos. Galera, foi um prazer, obrigadão, e a gente se vê. Até mais, tchau, tchau.